Mãos que fazem arte com música, empreendedorismo e acessibilidade. Dança e pesca também fazem. Mulher toca pandeiro, homem fala. Mulher dança e pé pinta a tela. Ixi Coração Blumenau, Torre Catedral, Secretaria da Cultura, Praça. Música. Bruna Hedler. Então, na real, desde criança, eu sempre tive interesse por música, só que nunca tive oportunidade, né? Só quando os meus pais conseguiram se mudar para Timbó, a trabalho, que eu morava perto da Fundação Cultural, que daí eu, gente, tem tudo aqui de graça. Daí eu comecei a estudar violão, que era o meu primeiro interesse. Depois eu fui pro piano e achava que eu queria tocar violino, mas eu descobri que eu amava viola de arco. Aí começou em Timbó e não faz muito tempo, eu tinha 15, 16 anos. Vivendo de música. O começo mesmo, quando eu entendi esse lugar de ser professora, foi dentro do Museu da Música. Foi meu primeiro emprego na área de música, o Museu da Música em Timbó. Então ali pra mim eu entendi, é isso que eu quero fazer, eu quero ser professora, eu quero estar na escola. E hoje, como professora de arte efetiva, né, no município de Blumenau, eu vejo assim como a música é necessária. Porque aqui a gente tem um currículo muito legal que eu posso trabalhar minha área. Eu devo trabalhar minha área de atuação, né, que é música. Rotina de trabalho. Houveram anos que eu estava mais fazendo música, tocando, produzindo música, gravando. Esse ano está sendo um ano diferente, eu estou mais como professora e como produtora cultural. Eu me vejo não só como musicista hoje, né? Eu sou muito mais professora, produtora cultural e, obviamente, as partes da musicista tá ali. Dificuldades enfrentadas como musicista. Gente, eu acho que é o tempo. Eu queria fazer mais, assim. Acho que se o dia tivesse 32 horas, eu poderia estudar um instrumento, eu poderia ler mais, mas eu acho que é essa barreira, assim. Preconceito por ser mulher. Eu toquei numa banda que se chamava Kate Crush, que tinham 2 mulheres à frente, e nós, às vezes, passávamos por algumas situações, né? Teve um lugar que a gente tocou aqui em Blumenau, no caso, que a dona comentou com a gente, por que vocês não tocam com menos roupa? Né? Então, aquele dia isso me pegou muito, assim. Mas em várias situações, por ser mulher, e não só por ser mulher, mas por ocupar os espaços que eu ocupo, que não são mais só a música clássica, eu não consigo mais entrar em alguns lugares. E tá tudo certo, porque eu me entendi como mulher que faz música orgânica, que ocupa alguns lugares e é isso. Mas a gente tem muita dificuldade aqui, com certeza. Cena musical em Blumenau. Blumenau, ela precisa desenvolver algumas áreas, né? Nós temos escola de samba em Blumenau, nós temos grupos de maracatu, que são grupos bem antigos, mais de 18 anos, 20 anos. E ainda permeia muito aquela visão europeia, eurocêntrica, branca, e isso é muito chato. Eu acho muito bonito quando um lugar consegue respeitar todos esses lugares, porque isso é só uma face de Blumenau. A gente tem música indígena aqui, que nós nem conseguimos entrar nela, para começo de conversa, né? A gente tem o povo Caigangue, o povo Laclanochoclen, e nós não conhecemos a música deles. Momentos marcantes da carreira. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que me assusta, é as pessoas virem brincando assim, falam muito meu nome, é Bruna Hedler. Olá, Bruna Hedler, porque ouviram ou alguma música minha ou algum trabalho meu. Mas eu acho que são várias frações de coisas. Assim, o dia que eu fiz o concerto show no Teatro Carlos Gomes, as cores sonoras, aquele dia pra mim, foi um dia que nossa, que incrível. Eu tô cantando a minha música num palco, né, de um teatro. Acessibilidade. Bruno Brauns, empreendedor. O mundo, para mim, do empreendedorismo, ele veio vindo... eu fui construindo coisas sem entender muito aonde eu ia chegar. Eu ia construindo negócios e fazendo isso de escadinha para outras coisas que eu gostava mais, para outras coisas que eu gostava mais, e assim foi indo até o ponto em que eu tive aquele chegar lá básico de uma pessoa mediana que, conseguiu fazer o mínimo, e aí me deu uma crise existencial absurda, e eu já fazia um monte de projeto social, e eu queria trabalhar com coisa que tivesse a ver com propósito. E aí, por sorte, eu me encontrei com um projeto em que precisava de acessibilidade, e aí eu tenho meio que esse lance de querer criar a tecnologia mais bacana do mundo, e aí eu trouxe isso de know-how de inovação, de empreendedorismo, entendi que tinha um cenário no nível de acessibilidade, e aí sim, de fato, a gente trouxe o DNA para criar a melhor ferramenta de acessibilidade do mundo e ponto. Surgimento da ideia. Na realidade, a nossa solução sempre foi para interagir com o ser humano através de uma tela.
E quando a gente fala de através de uma tela, normalmente isso era digital. E aí, em conversa com o time da Vila, em conversa com o time da CEIDEP, da Secretaria de Inclusão aqui de Blumenau, a gente entendeu que tinha que ir além. Não faz sentido eu ser um parceiro de acessibilidade e não tornar a jornada dele fluida. Então a gente se preocupa muito com esse negócio de jornada mesmo, de todo mundo tem especificidade para qualquer coisa. E aí nasceu de, ok, vamos criar um totem, mas o que tem que ter nesse totem? Esse totem tem que ter alguém, eu tenho que conseguir falar, eu tenho que conseguir ter libras, e aí foi virando... A gente foi tangibilizando literalmente tudo que a gente tinha digital para um equipamento físico. Envolvimento de pessoas levando acessibilidade para eventos. Tem uma máxima na acessibilidade que é nada sobre nós sem nós. Então não adianta a gente falar de acessibilidade sem trazer as pessoas. Hoje no time a gente tem diversas pessoas com deficiências específicas que nos ajudam a construir soluções para os cenários específicos ali. É legal a gente deixar claro que a acessibilidade também não tem nada a ver com pessoas com deficiência, é para todo mundo, inclusive pessoas com deficiência. Então a gente pensa em outros cenários, TDAH, dislexia, enfim, próprias pessoas idosas. Então a gente colocou nesse estudo também essas pessoas, esses perfis. Então a gente colocou um totem lá e trouxe zilhões de pessoas para testar. A gente teve um apoio muito forte da CEIDEP, então nós trouxemos as pessoas com deficiência, fizemos um monte de estudo de caso de, poxa, como um idoso navegaria através de um totem? Como uma pessoa surda navegaria? A gente foi pensando em jornada específica de cada um, coisa que a gente já tinha know-how digital, e foi trazendo isso para o físico. E aí foi virando o que virou, porque de fato a gente precisava atender todas essas especificidades, sabe? Que era o mais complexo dentro desse cenário como um todo. Pessoas de baixa estatura ou cadeirantes, o totem ele vai adequando a tecnologia para que você consiga ter acesso à tela aonde for. Então o layout ele vai se modulando também. Como entrar nesse mercado? Ela precisa querer alguma coisa. Eu prefiro trazer alguém que não tenha tanta experiência e queira aprender e se alimente do mesmo propósito que a gente, do que um profissional específico. A gente aqui, a gente não está tão preocupado com uma graduação específica ou uma certificação específica. A gente está preocupado em a pessoa de fato querer evoluir nisso. Então, eu acho que o mais importante é isso, é ter fome e entender para onde que vai. Óbvio, se você estiver preparado para isso, é mais um input de você provar para aquela pessoa que você está pronto para aquele cenário. Então, você pode esperar a oportunidade, pode fazer a oportunidade ou pode se preparar para a oportunidade. Dança. Gabi Loz, dançarina. O meu primeiro contato com dança foi muito nova, eu tinha uns 6 anos de idade. Fiz um tempo, dos 8 aos 9 eu parei, por opção, assim. E depois eu voltei com muito gás, um gás absurdo. E aí eu lembro que começou a ser uma questão quando eu completei 14 anos, né? Porque daí a gente precisa trabalhar. E aí é uma questão, a minha criança querer muito fazer alguma coisa artística, mas naquele tempo ela também tinha que trabalhar. Então eu falei, ok, então eu vou fazer as 3 coisas. Eu trabalhava de manhã, eu dançava à tarde e eu estudava à noite. A dança como profissão e arte. Levou um tempo para mim me perceber como artista, como uma profissional de dança, artista que produz dança, que leva isso para frente. E aí, então eu acho que esse lugar de compreender-se como profissional me foi uma abertura de portas quando eu entrei na graduação e eu comecei a entender um pouco mais a complexidade desse mundo da dança, né? Que a gente via muito através de professores, principalmente, que o lugar do profissional da dança era atuando como professor. Mas não só, né? Não é só trabalho e eu vou ficar coreografando grupos, ensinando pessoas, tudo bem, mas o que eu faço para aquela arte se manter viva em mim, né? E aos poucos eu fui vendo também que a dança é um lugar para além dessa coisa gostosa de movimentar o corpo e de aprender coisas novas, mas também mexe com o teu sentimental, né? Às vezes tu tá meio mal, tu vai Dança compreendendo e degustando alguns sentimentos através, enfim, das tuas percepções artísticas ali naquele momento. Diferentes ritmos e vivências. Como eu comecei lá de pequenininho, aos 6 anos, eu fazia o que a gente chama de dança criativa. Aí fui evoluindo um pouquinho, daí eu experimentei do balé clássico e do jazz com mais força. O corpo tinha mais possibilidade do que aquilo que era só a reprodução de um passo. Então a gente começou a pesquisar movimento e aí eu fui entender o que o meu corpo pode, não só o que o meu corpo reproduz, né? O que o meu corpo imita aquele outro corpo dançando. Então ali foi o meu primeiro contato com a dança contemporânea, muito nessa linha do improviso.
Cena da dança em Blumenau. Mas é bem difícil de habitar aqui tratando de dança, assim. Se não fossem os projetos mesmo, eu não consigo ver de que forma que eu conseguiria sustentar minha vida tal qual ela é hoje, assim. Pés também fazem. Rita Boss, pintora sem os braços. Sempre gostei de pintar, de desenhar, de rabiscar. Eu era telefonista num banco aqui de Santa Catarina e entre uma ligação e outra eu comecei a rabiscar e os meus colegas viram que eu tinha um potencial, eu fiz um curso e nisso depois eu comecei a trabalhar com pintura. Importância da arte. Ela une, ela aproxima, dá muitas oportunidades a todos, né? Não só o deficiente físico. Até os 18 anos para mim era uma incógnita a minha vida. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu tinha muitas dúvidas, muitos medos e no final foi correndo tudo normalmente e cheguei até onde eu cheguei hoje. Relevância da associação. Até foram os meus colegas que me indicaram a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, que nós somos e muitos artistas no mundo inteiro, cada um pinta na sua casa e de tempos em tempos a gente vai enviando os nossos trabalhos para São Paulo e de São Paulo eles enviam para a Suíça, aonde dali eles é transformado em cartões de Natal, Dia das Mães. Expressão artística. Conforme a inspiração, mas o que eu gosto mais de passar são flores, temas de alegria, de amor, esse tipo de trabalho me encanta, eu gosto muito. Limitações físicas. Eu acho que limitação física não é muito difícil a gente não conseguir alcançar. Tudo vai da cabeça da gente, a gente pensa, tudo que a gente pensa e quer alcançar, com certeza a gente alcança, sem problemas nenhum. Eu tive problemas na vida normal, assim, do dia a dia, mas não pela minha deficiência. Eu me lembro que eu não tenho os braços, quando alguém me pergunta agora, em meus afazeres de casa, é tranquilo, é bem normal. Conselhos para seguir seus passos. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que produzir mais, não é um mundo fácil, não é para aquele que entra e acha que vai ser um reality show. Então, a primeira coisa é reconhecer o que você quer com a tua arte, né? O que você quer com a sua música, assim. E não desiste. É muito mais acreditar no que está indo e mais do que saber onde quer chegar, é saber o que você não quer. Isso para mim é o mais importante. É entender, poxa, eu não quero trabalhar numa empresa X fazendo tal coisa, eu quero construir coisas novas, desde que eu tenha que pagar por todos esses ônus, de correr esses riscos, de às vezes não dar certo, de quebrar zilhões de vezes. Eu quebrei zilhões de vezes, então é normal, as pessoas precisam entender que se elas vão para esse caminho, isso inevitavelmente vai acontecer se ela quiser ter um sucesso relativamente acima da média. Então é muito mais entender o que não quer, de verdade, e aí depois vai aprendendo o que quer. Gabi. Um conselho que eu diria é encontre pessoas que você admira e pensa que talvez eu quisesse fazer algo parecido. Ou me explica como que você fez isso, para que eu encontre o meu jeito de fazer. Porque às vezes eu não vou fazer a mesma coisa que você, mas talvez o caminho que você fez me traga um norte para que eu encontre o meu, né? Rita. Qualquer pessoa, se ela quiser, ela chega lá. Eu cheguei primeiro nas cores desse mundo. Eu cheguei primeiro, não posso me atrasar. Eu cheguei primeiro e devo mencionar que corro feito lobo só para me alinhar. Ser o que os outros querem me deixa no lugar de onde não me vejo, adoeço no olhar. Eu cheguei primeiro nas cores desse mundo. Eu cheguei primeiro, não posso me atrasar, mas vou. Eu cheguei primeiro nas cores desse mundo. Eu cheguei primeiro, não posso me atrasar. Olhar de uma criança é pura inspiração. O hoje é o que existe nas asas do sonhar.
Quais foram as palavras